continuada no Evangelho segundo Marcos, que conta a história de Jesus. E esse evangelho foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, de todos os evangelhos, nós temos 4, e obviamente outros foram escritos que não estão na Bíblia, e portanto não foram inspirados por Deus. Este evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então, esse Marcos, que é possivelmente o João Marcos, foi um camarada que ouviu Pedro, uma testemunha ocular de Jesus, que viu tudo que Jesus fez, que ouviu tudo que Jesus falou, que viu Jesus ressurreto. Pedro esteve em todos os momentos, desde quando ele foi chamado, desde o comecinho do ministério de Jesus, até o final do ministério, até a sua ressurreição, e registrou então Marcos, registrou esse evangelho para a gente, que nós já meditamos lá atrás, capítulo 1, versículo 1, Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, olhar para Jesus Cristo, olhar para o Filho de Deus, é ver como é que Deus se parece. Como é que eu sei que Deus se parece? Como é que eu sei como Deus age? Como é que eu sei como Deus pensa? Como é que eu sei que Deus fala? Como é que eu sei como Deus quer ser conhecido? Jesus é a resposta para todas essas perguntas. Jesus é a revelação cabal, final, completa e máxima de quem é Deus. Eu quero saber quem é Deus, eu olho para Jesus. E foi João Batista que apontou para Jesus. Isso eu estou recapitulando, tá, gente? João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento, mas só aparece no nosso Novo Testamento. Ele é uma dobradiça que conecta a revelação da aliança no Antigo Testamento, Israel, com a revelação que Deus fez em Jesus Cristo, que é a plena revelação. Tudo que Deus revelou anteriormente a Israel, que é o nosso Antigo Testamento, essa parte maior da Bíblia, tinha como intenção revelar quem Deus é em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. E aí, quando João Batista aparece, ele fala assim: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Preparem um caminho para Adonai, que é o Senhor, o Deus. E o povo falou: Deus vai aparecer? João Batista falou: Deus vai aparecer agora. Agora vocês vão ver Deus. Pessoal, pelo amor de agora que eu vou ver Deus. Aí, quando finalmente Jesus aparece, fala assim: aí, tá aí. Deus, Jesus. Então, Jesus é a expressão plena da divindade, quem Deus é. E Jesus, quando aparece, ele aparece dando início a um movimento. Um movimento. Isso que a gente precisa entender. Jesus, ele é um movimento. Ele faz um movimento. Ele realiza um movimento. Ele se move. Jesus não veio iniciar uma religião. Jesus veio fazer um movimento. Religião é lagoa. Jesus é rio. Por isso que Jesus, você não fala assim: não está Jesus. Jesus está lá no templo. Vai lá no templo encontrar com Jesus. Está lá. Não está na lagoa. Jesus é um rio que passa. Onde que as pessoas encontravam Jesus? Na rua, nas casas, nas mesas, nos churrascos. Jesus andava, Jesus se movia. E os discípulos, ele fazia discípulos e convidava as pessoas para estarem com ele. E a primeira coisa que ele falou foi: o reino de Deus chegou, o tempo se cumpriu, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, ele revelou o reino de Deus. A gente já viu nas últimas semanas que Jesus curou muitos doentes, que Jesus expeliu muitos demônios, que Jesus libertou muitos cativos, que Jesus ensinou muitas palavras de Deus e que Jesus perdoou os pecados e que Jesus amou os excluídos, que Jesus acolheu o rejeitado e que Jesus sempre estava se movendo na direção daquele que é mais afastado da sociedade, rejeitado pela religião. Jesus acolhia os que não eram acolhidos.
Jesus abraçava os que eram rejeitados, Jesus libertava os que estavam presos e Jesus perdoava os pecados, porque ele mesmo disse, na semana passada nós ouvimos, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então, com quem você se identifica? Se você fala assim, ah não, eu já estou quite com Deus, o meu já está pago, está pago. Já fiz a minha boa obra, já fui na igreja, já fiz a minha oração lá na minha casa, já fiz o dízimo já na igreja, lá fiz o Pix lá, já, o que mais? Fiz a minha boa obra, ajudei as pessoas, não matei, não roubei, não adulterei. Então, obrigado Jesus, mas eu já estou resolvido. Então Jesus fala assim, não foi para você que eu vim então. Porque eu vim para aquele que é falido espiritualmente, para aquele que olha para si e diz assim, ó, eu não tenho jeito, eu sou pecador, eu sou miserável. E tudo que eu tento fazer de bom, às vezes é com intenção ruim. E o que eu faço de ruim, às vezes com intenção pior. Às vezes quando eu falo, agora eu estou bonzinho, agora eu estou certinho, agora eu aprumei, agora deu um jeito, agora eu vou fazer direito, eu não chego perto de quem é Jesus. Eu não consigo atingir o mínimo do que é esperado de um homem, de uma mulher, criados por Deus. Então eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Então Jesus vai andando, vai se movimentando, ele vai é, fazendo o caminho do rio. E à medida que ele vai andando, ele diz: venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então tudo que a gente já viu esses dias vocês viram como é que pesca homem? Curando. Viu como é que pesca homem? Libertando. Você viu como é que pesca homem? Perdoando. Você viu como é que pesca a gente? É assim que pesca a gente. Então, os discípulos vão andando com Jesus e vão vendo como é que pesca. Como é que pesca homens. E foi o que Jesus falou que faria. Na semana passada, ele disse, eu sou o noivo. E o meu reino é uma celebração. E eu tenho um vinho novo para oferecer. Vai, trouxe o vinho? Trouxe o vinho? Eu tenho um vinho novo para oferecer. Eu tenho uma roupa. Tá bom, pai? Eu tenho uma roupa nova para você vestir. Eu tenho um vinho novo e eu sou noivo. O meu reino é uma festa, uma celebração. E eu convido, tem lugar vazio. Tem lugar vazio na mesa. Eu convido pessoas para se assentarem, para vestirem a minha roupa. E o meu reino é um lugar onde não haverá, nós vimos semana passada, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais tsunami, não haverá mais enchente, não haverá mais Covid, não haverá mais hospital. A Joyce vai estar desempregada. Vai chegar no reino de Deus lá no céu. Eu vou falar, Joyce, infelizmente aqui você vai ter que achar outra coisa para você fazer. E não tem mais gente doente. Imagina, eu enxugarei dos olhos toda lágrima. Aqueles que vieram da grande tribulação, do mundo, aqueles que vieram desse lugar de dor, de injustiça, de maldade, aqueles que vieram das trevas, desse mundo tenebroso que a gente vive hoje, que a gente sabe que é um mundo difícil. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E à medida que ele vai fazendo isso, vocês já perceberam, vão aparecendo diferentes reações. Pelo menos 3 nós já vimos. Reação número 1, algumas pessoas seguem Jesus. Siga-me, e seguiu. Lembra do Levi? Os pescadores, siga-me, e o seguiu. E a Bíblia já disse em Marcos 1:2 que muitos seguiam Jesus. Segunda reação, muitos se admiravam. A multidão ficava escandalizada, se maravilhava, ouvindo Jesus e vendo Jesus. Aquilo que ele fazia era incrível. Era, assim, algo que nunca se viu em Israel.
você juntar todos os profetas de Israel e todas as pessoas que já fizeram grandes coisas por Deus, ensinaram grandes coisas em nome de Deus, não se aproximam perto do que Jesus estava fazendo. Então as pessoas estavam maravilhadas. Essa é uma segunda reação que a gente já viu. E há uma terceira reação que a gente já viu também aqui, que é a reação dos religiosos. Como que os religiosos reagem a Jesus? Fariseus e mestres da lei. Como que eles reagem? Bravos, julgando, o que mais? Reprovando. Qual que é a reação dos religiosos? Hã? Confronto. Ah, esse Jesus aí, se ele fosse de Deus, ele não faria assim. Ele não tocaria em leproso. Se ele fosse de Deus, ele tocaria em leproso, que ele sabe que leva pra gente, a nossa lei não permite. Descrédito. Descrédito. Isso é fake. Eu vou desmascarar. Vou desmascarar esse camarada aí. Tá errado. Vou mostrar pela lei de Moisés que ele tá errado. E aí a gente vai meditar hoje numa passagem que começa a partir do capítulo 2 e do versículo 23. E nós vamos fazer a leitura até o versículo 5 do capítulo 3. Entendeu ou não? 2:23 a 3:5. Não, a 3:6. Desculpa. A 3:6. 2:23 a 3:6. Quem quiser pode fazer a leitura de um versículo e aí passa para o próximo. Dois um. 3:1, desculpa. De novo introduzindo a sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. 5. Tudo bem. O que é em comum entre essas duas histórias, do capítulo 2 e do capítulo 3, é que ambas acontecem no sábado. Ambas acontecem no sábado. O que Jesus e seus discípulos estavam fazendo no sábado do capítulo 2? Eles estavam colhendo espigas, estavam com fome. Estavam com fome e os discípulos começaram a colher espigas que estavam ali, na região. E começaram a comer. Os fariseus foram lá e confrontaram a Jesus e os seus discípulos. E Jesus aponta para Davi e fala assim, ó. E é engraçado aqui, né? Eles fazem uma pergunta. Por que vocês estão fazendo o que não é permitido? Jesus responde com uma pergunta. Você nunca leu? Você nunca leu o que Davi fez? Eu consigo ouvir Jesus falando assim, ó. Está aqui alguém que é maior do que Davi.
Se Davi, sendo Davi, comeu pães que não era permitido que Davi comesse, quanto mais eu e meus discípulos podemos comer espigas de milho no sábado, ou espigas de cereal no sábado. E no seguinte, ele está numa sinagoga, no sábado também. E aqui não era fome a questão. Qual que era a questão do capítulo 3? Era uma cura, um homem com uma mão atrofiada, né? E eu acho incrível que Jesus, olha lá, aqui aparece muito bem, Humberto, ó, procurando um motivo para acusá-lo. Então, tipo assim, a gente quer acusar, só falta agora achar onde, né? Só falta achar como. Vamos achar aqui um motivo para pegar Jesus. E aí Jesus diz para o homem que estava na sinagoga com a mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Essa mesma expressão que a gente ouviu lá atrás, levante-se, ressuscite, fique em pé e venha para o meio. Porque ele queria que fosse nítido o que ia acontecer, e os homens já estavam procurando motivo para pegar Jesus, mas aqui Jesus inicia. No capítulo anterior, quem vai provocar são os fariseus. O que seus discípulos estão fazendo? Aqui Jesus chama o homem para o meio e ele faz uma pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Qual que é a reação deles? Silêncio. Eles não sabem responder essa pergunta. Eles não sabem. E qual que é o que está no coração de Jesus quando ele vê o silêncio? Porque por detrás desse silêncio tem algo no coração deles. Quando Jesus se depara com o que há no coração deles, qual é o que está em Jesus? Sabe, no versículo 5. O que Jesus sentia? Pode ler. O que Jesus sentia? Indignado. Qual que é a outra expressão que tem aí? Condoído. Qual outra expressão? Entristecido. O que mais? O meu está com raiva. Raiva, o seu está raiva também? Jesus com raiva. Pode, Humberto? Pode? Pode, Arnaldo? Pode, Arnaldo? Pode Jesus com raiva? Jesus com raiva. Fala assim, ó, qual é o único momento que Jesus sentiu? Você vê Jesus com raiva. Apresenta um pecador, Jesus olha para aquele pecador e fala assim: nossa, que raiva de você? Não. Que raiva desse homem com a mão atrofiada que está atrapalhando o culto. É isso? Raiva de quê? Coração endurecido do homem. A incapacidade do ser humano de se mover em direção ao outro. A incapacidade do ser humano de se deslocar, de se entristecer, se compadecer, de chorar e de fazer algo pelo outro. Não por si, pelo outro. Aqueles homens olharam para Jesus e olharam para o homem da mão atrofiada. O homem da mão atrofiada, indiferença. Em relação a Jesus, vamos pegar esse cara hoje. Ou seja, eles estavam trabalhando no sábado? Estavam maquinando. Estavam maquinando. Estavam trabalhando para fazer o quê? O bem ou o mal? O mal. E é aqui que Jesus pega ele. Pega eles. Jesus, e aí vocês perceberam, gente? Capítulo 1, capítulo 2, agora capítulo 3. A tensão entre Jesus e a religião vai se ampliando, vai se tornando cada vez maior. Parece que há uma tensão e um confronto, vai ficando um climão. Já ficou um climão já aqui, né? Pode falar, Humberto. Não é? Não, Jesus já ajuda assim. Já fez a leitura. O que é permitido fazer o mal? E acaba o texto e a reflexão, eles não conseguem, gente, o religioso não consegue fazer uma reflexão de si. Ele só consegue ver o pecado do outro. Ele não consegue olhar para si e falar assim: realmente, nossa gente, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mal. Gente, que horrível que eu sou. Essa reflexão não consegue. Ele consegue acusar o outro, mas ele não consegue olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o seu próprio pecado. E aqui, gente, tudo vai girando ao redor do sábado.
ou do tema do sábado. E tem alguns símbolos muito sagrados para a religião judaica. O templo é um símbolo muito importante. A comida, lembra que não podia comer qualquer coisa, né? Isso aí comendo, né? Tinha a comida certa. E o sábado? Esses são os símbolos mais importantes ali da religião judaica. E é necessário fazer uma diferença aqui. A religião judaica dos tempos de Jesus é muito diferente da revelação que Deus fez a Moisés. A revelação que Deus fez a Moisés era a forma como Israel deveria responder à libertação e à revelação de Deus ao povo. Aquilo que o povo se tornou no tempo de Jesus, essa religiosidade, eram umas cerquinhas que a religião foi criando ao redor da revelação, isso até hoje. Então, Jesus se revelou. Aí, ao invés da gente se relacionar com Jesus, a gente fala, Jesus, sai daqui. A gente vai fazer uma cerquinha ao redor do Senhor para as pessoas não chegar perto, não desobedecer. Aí Jesus mandou fazer isso, eu falo assim, calma, Jesus. Vamos pôr uma cerquinha ao redor do seu mandamento. Então as pessoas não conseguem se relacionar com Jesus. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia fala assim, ó, não se embriague com o vinho, certo? Não se embriague com o vinho. Aí a gente faz assim, não pode beber. Aliás, se você for numa festa e tiver vinho, nem vai. Vê como é que a gente vai criando uma cerquinha ao redor daquilo que Deus ordenou, ao redor daquilo que Deus falou. Você entende como a gente não quer que as pessoas se relacionem com Jesus. Elas querem que elas se relacionem com a versão que a gente criou de Jesus. Um Jesus meio Nutella, assim, Jesus meio diferente. E Jesus, gente, violou todos os símbolos religiosos e sagrados do seu tempo. Sim, de propósito. O sábado, ele viu lá o homem da mão atrofiada. Falou, que dia que é hoje? Sábado, falou. É hoje. É hoje. Porque ele foi na direção mesmo daquilo que estava atrapalhando, impedindo o homem de se encontrar com Deus. E o que mais, gente, o que mais impede os araraquarenses de encontrarem Jesus não é a zona de prostituição. Não é o boteco. O que mais impede as pessoas de encontrar Jesus é a religião. Mais impede. Porque quem está lá no boteco, entortando a cara, brigando, ele sabe que ele está errado. Agora o religioso, ele está certo. E na cabeça dele, ninguém está mais certo que ele. Se Deus tem que estar perto de alguém, é perto de quem? Perto de nós. Porque nós estamos certos, eles estão errados. E aí quando eles decidem vir para se relacionar com Deus através de nós, a gente fala assim, você está errado. Ao invés da gente se mover na direção deles, que foi o que Jesus fez, ele se moveu, a gente fica paradinho na nossa. E quando eles vêm, a gente fala, aqui não. Primeiro você tem que parar de fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí sim a gente vê se Deus vai querer você no nosso clube. Então a gente a gente acabou fazendo a mesma coisa que os religiosos do tempo de Jesus fizeram. Pegaram a revelação que Deus fez e montou uma cerquinha ao redor. E Jesus não veio para fazer uma reforma dessa religião de Israel. Ele não foi no templo, não foi no lugar e falou assim, gente, vamos dar uma melhorada no culto de vocês. Vamos melhorar esse culto. Está meio para baixo. Jesus não foi. Jesus, quando ele vai no templo, o que ele faz? O que ele fala? Vamos dar uma mexida nesse templo para ver se melhorar ele? Vamos dar uma retocada? Vamos no culto colocar uma guitarra? O que Jesus fala? Derrubem este templo em 3 dias. Na hora que ele falou isso, o endereço de Deus na cabeça de Jesus já não era mais ali na rua de Jerusalém. Qual que era o endereço?
onde se encontrava com Deus? Ao que ele estava se referindo? A si mesmo. Quando ele fala assim, derrubem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, ele está falando de quê? Dos símbolos sagrados de Israel? Ou de si mesmo? Deus já mudou de endereço. E Deus é um rio, ele vai se movendo. Ele não está parado. Ele sempre está se movendo. Então, o Jesus veio destruir a religião de Israel e Jesus veio substituir essa religião por ele mesmo. Tudo que esses símbolos queriam revelar, tudo que esses símbolos queriam revelar era Jesus. Quem é o templo? Jesus. Quem é a comida? Jesus. Quem é o descanso? Quem é o sábado? Jesus. E aí, vamos voltar um pouquinho. Qual que é o propósito original do sábado? Qual que é a primeira vez que aparece a ideia do sábado na Bíblia? Você se lembra? Que é onde? Na criação. Criação. Como que é que aparece na criação? Deus cria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo, ele descansa. No sétimo dia ele descansa. E o que é bonito sobre essa expressão é o seguinte: quando Deus cria todas as coisas, ele cria porque ele é carente? Estava meio solitarião no céu lá. Nossa, tô meio vaziozinho aqui. Vou criar um mundo que eu tava precisando dar uma garibada nesse marasmo que tá o céu. O céu, esse negócio de anjo tocando harpa aqui, já deu uma enjoada. Vou criar um ser um pouco mais, que dá umas aprontadas, vou criar um mundo, um pessoal para ficar me louvando. Não, ele não criou o mundo porque ele estava carente. Ele criou o mundo por amor. O mundo e o ser humano é uma transcendência de Deus. É Deus transcendendo. É Deus explodindo em amor. Deus, um amor que não cabe dentro dele, fala assim: onde eu vou vazar esse amor aqui? Eu vou criar um mundo onde eu possa direcionar esse amor, esse meu amor. E quando ele descansa, é a mesma coisa. Deus descansou porque estava cansado. Chegou no sexto dia, Deus deu uma parada. Falou assim: rapaz, criar uma galáxia dá trabalho. Cansei, vou dormir. Não. Por que Deus descansou no sétimo dia, então? Já é uma prefiguração da vinda de Cristo. Eu acho que é sombra, né? A Bíblia fala que todas as coisas são sombras de Cristo, né? Então, representa o descanso. Que na Ah, verdade é o próprio descanso que não só Jesus proporciona, mas o próprio retorno do próprio Deus, perfeito, o perfeito. descanso, o livramento de todo o trabalho. É só sombra, né? Uma sombra, Descanso. Sábado é uma representação do próprio Cristo. Descanso. um descanso. O que mais? Por que Deus descansou? Deus estava estressado. O que mais? Havia uma necessidade? Hã? Contemplar. Exato. Eu acho isso lindo, essa ideia. E Deus viu que havia ficado bom. E Deus viu que havia ficado bom. E Deus viu que havia ficado bom. Né? E aí no final, o que a Bíblia diz? E Deus viu que havia ficado muito bom. E sabe o que eu acho lindo? Que eu não tinha nunca reparado nisso. Todos os dias, 6 dias, aparece assim. E houve tarde e manhã, primeiro dia. E houve tarde e manhã, segundo dia. E houve tarde e manhã, terceiro dia. No sétimo dia, não tem tarde e manhã. É meio que um dia que não acaba, né? É um dia que não tem fim. É o dia de Deus, né? O dia de Deus é o dia do descanso. E sabe o que eu acho maravilhoso? É a pedagogia que isso traz pra gente. Porque
Isso nos ensina muito sobre ciclos. Ciclos de descanso, ciclos de repouso, ciclos de aprendizado. Eu quando acabo de fazer alguma coisa, eu gosto de ficar admirando aquilo que eu fiz, falar, putz, acabei algo. Bonito que ficou isso aqui. Isso aqui ficou muito legal, né? Isso aqui ficou bacana. Isso aqui ficou melhor do que eu imaginava que iria ficar. Essa ideia de contemplar, de se alegrar naquilo que faz, eu acho que é muito próprio de Deus. Eu imagino no sétimo dia Deus assim, viajando pelas galáxias, pelo planeta, e admirando mesmo, admirando aquilo que ele fez. Porque aquilo que ele fez revela quem ele é. Ou seja, revela o ser mais belo do mundo. Então aquilo que ele via a si mesmo refletido naquilo que ele fez, o mundo, o universo carregando as digitais dele, não é? Você acaba de fazer uma música, Marcão, você não olha e fica lá admirando, ouve de novo, falou, ficou legal isso aqui, e fica ali. Já me disseram assim, se você perguntar para um compositor qual foi a melhor música que ele fez, ele sempre vai dizer a última, não é? É sempre assim, a última, que é aquela que você está ainda contemplando, aquela que você está ainda admirando, aquela que você está curtindo ainda, né? Eu acho que Deus fez isso no sétimo dia. Ele estava curtindo a última música que ele tinha feito, que é o universo, que é o mundo, que é o ser humano. E uma coisa que é muito bela também é o seguinte, e a Humberto já começou a responder isso. Em que dia Deus criou o homem? O ser humano, o homem? Sexto dia. Que dia Deus descansou? Qual que era o dia de descanso? O sétimo. Ou seja, o ser humano não estava no primeiro, não estava no segundo, não estava no terceiro, não estava no quarto, não estava no quinto. No sexto ele aparece. Ô, beleza, Deus criou, ele falou, não, criei tudo isso aqui. Então tá, o que que a gente faz? Ele falou, não, descansa agora que é o sétimo. Então, o primeiro dia do ser humano já é o sétimo de Deus. A primeira coisa que o ser humano faz no planeta. É a primeira coisa que Deus faz assim. Deus criou tudo, criou o ser humano tá limpinho. Tá assim, ó. Pensa num homem assim, ó, zero de gordura. Tem uma diabetes, bala, forte, carrega tora, pronto para carregar, cortar, construir. Tá bala o homem. Aí fala assim, e aí, o que nós vamos fazer aqui hoje? Ele fala assim, não, hoje é mais curtir mesmo, dar uma descansada. Qual que é a pedagogia disso para o ser humano? A primeira coisa que o ser humano fez quando abriu os olhos foi descansar. O que isso ensina pra gente? Assim, Para nós. aí o criador. Você vê, isso aqui é muito importante para a maneira como a gente pensa a vida, tá? A gente sempre está trabalhando, 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 trabalhando. Aí depois que a gente fez um monte de coisa, a gente vai para Deus e fala: Deus, dá umas consertadas lá, melhora o que eu fiz, aprimora os meus templos, melhora meus trabalhos, as minhas ideias. E é justamente o contrário. O convite de Deus para a gente é: comece em mim, que você vai terminar bem. Se você começar a construir em mim, mesmo que você constrói um barraquinho, construir um barraquinho construído em Deus está mais alto do que uma mansão construída em mim. Então é melhor ter uma barraquinha em Deus que está começado nele. Já está começado onde? Em cima de tudo que ele já fez. Em cima de tudo que ele já falou. Porque Deus já está fazendo há muito tempo, Deus já está falando há muito tempo, Deus já está aí há muito tempo. Então ele já sabe como é que funciona. Então se eu construir o meu casamento em cima de Deus, pode não ser aquele casamento da vitrine do Instagram, mas com certeza ele vai permanecer. Aquele outro casamento que foi lá e fez um festão e fez não sei o quê, e tirou a foto e gravou e passou na TV e saiu no jornal e não sei o quê, mas foi construído em cima do homem. E quando chega no final, ele tá o quê? Cansado. De tanto que fez. Mas fez sem ouvir, fez sem prestar atenção.
não prestou atenção. Quais são os maiores erros que a gente comete na vida? Não são os nossos acertos. Ou melhor, são os acertos feitos em cima da gente. É aquilo que eu fiz sem ouvir Deus que deu certo. Eu fiz, deu certo sem Deus. Agora, então você vê, tá dando certo. E quanto mais der certo, pior. Porque tá dando certo sem ouvir a orientação de Deus. O que isso vai render? O que isso vai gerar para mim? Isso vai gerar para mim cansaço. Isso vai gerar para mim estresse. Isso vai gerar para mim ansiedade. Porque eu sei que a hora que eu não estiver funcionando bem, tudo isso vai cair. E vai cair sobre mim, porque é sobre mim que está construído. Agora, se eu começar a ouvir Deus, prestar atenção em Deus, parar e falar assim, "Ó Deus, eu vou começar do zero, mas eu quero começar, na verdade, do Senhor, porque começar de Deus não é nem começar do zero, começar de Deus é começar do alto. Começar de Deus já está lá em cima. Então, eu quero fazer, Deus, a partir do Senhor. É aquela velha história dos dois homens que foram cortar uma árvore. Imagina um cenário onde não tem serra elétrica, dois homens vão cortar duas árvores e cada um ganha um machado, beleza? Cada um ganha um machado. E aí o primeiro pega o machado dele, que é a primeira coisa que ele faz. Já pega, chega na árvore e começa. Na árvore aqui, ó, na árvore. O segundo pega o machado e o outro olha e fala, já sai na frente. O outro pega o machado aqui, ó. Daqui a pouco o outro começa a cansar. Nem chegou na metade ainda da. Aí o outro fala, bom, agora é a hora de começar. Aí ele começa. Na hora que ele dá a primeira, já entra diferente já. Meu, ele vai acabar e não vai cansar. Por quê? Ele não amacetou, ele cortou a árvore. Muitas vezes a gente está macetando as coisas, a gente está fazendo a nossa força. A gente não está fazendo afiado pela palavra de Deus. A gente não está fazendo a partir de um conhecimento de quem é Deus. Meu povo perece, meu povo se cansa, meu povo se destrói por falta de conhecimento, porque ele não parou para me ouvir, para sentar e para a gente começar a construir juntos, para a gente desenvolver juntos o que tinha para ser feito, né? Então a vida do ser humano só vai fazer sentido quando ele começar com o descanso. A hora que você começar com o descanso, aí as coisas vão dar certo, porque você está descansando em Deus. A hora que você começa, você já começa de um jeito novo, de um jeito diferente. E aí Jesus disse a frase, que é a frase mais importante do nosso texto aqui, ele falou assim, Deus deu o sábado para proteger o homem, e não o homem para proteger o sábado. Deus fez o sábado para guardar o homem, e não o homem para ficar guardando o sábado. Então Deus não fez o sábado e falou assim, mas como é que eu vou cuidar desse sábado aqui? Eu preciso de alguém para ficar vigiando esse sábado para ninguém. Eu já sei, vou criar um ser que vai ficar aqui sempre vigiando o sábado. Então o ser humano não foi criado depois do sábado para ficar guardando ele. O sábado foi feito depois do ser humano para guardar o homem, para cuidar do coração do homem, para sempre fazer o homem voltar para si. Qual que é a chance que a gente tem de voltar ou de cair em si? Quando a gente olha para Deus e presta atenção em Deus e se reconecta com Deus e recomeça em Deus. Então, para que serve o sábado? Lembra quando o povo ouviu a história do sábado pela primeira vez? Quando o povo estava, quando o povo ouviu a história do sábado pela primeira vez, ele estava onde? Antes disso. O povo estava onde? Não agora no texto nosso. Primeira vez que na Bíblia conta sobre o sábado, o povo estava onde? Ele tinha saído da onde? Do Egito. No Egito, meu amigo, não tem segunda, não tem terça, não tem sexta, não tem nada. É escravo. É todo dia escravo. Escravo não é escravo de segunda a sexta. Escravo é escravo o tempo todo. Até dormindo ele é escravo. E por quanto tempo o povo tinha sido escravo no Egito? 400 anos de escravidão.
40 anos no deserto, você confundiu. E aí, Deus entregou o sábado para o ser humano e disse assim, ó, eu estou fazendo uma aliança com vocês. E essa aliança é para vocês se lembrarem de quem você é, para você cair em si. Então, o sábado, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou você da terra de escravidão no Egito. Presta atenção, para me ouvir. Descansa em mim. Celebra, contempla o que eu fiz. Contempla quem eu sou. E se lembre de quem você é. E se lembre de quem eu sou. Lembra que a gente ouviu lá o batismo de Jesus no Rio Jordão? E aí vem a voz do alto e diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Para que serve o sábado? Para eu lembrar que eu sou amado. Para me lembrar que Deus tem alegria em mim. Então a primeira coisa que acontece no ministério de Jesus é ele ouvir que ele é amado. A primeira coisa que a gente tem que fazer para começar bem a nossa semana é a gente parar e ouvir que é amado. Quando eu me lembro que eu sou amado sem ter feito nada, eu posso fazer com a consciência de que eu já recebi. Quando eu começo a trabalhar sem a consciência de que eu sou amado, eu vou tentar trabalhar para ver se no final Deus me aceita, Deus me ama. Então o meu trabalho se torna um meio de tentar conquistar Deus. Lá no Egito, o povo era escravo. Quem tirou o povo do Egito? Deus. Quanto o povo se esforçou para ser liberto? Nada. E Deus libertou o povo. Então lá no Egito, o homem trabalha para ter direito. Lá no Egito, o homem trabalha para ter o que ainda não tem. Lá no Egito, o povo trabalha para ver se um dia conquista a sua própria liberdade. E é por isso que a gente está sofrendo tanto. Eu peguei alguns dados aqui, eu acho que eles são importantes para a nossa reflexão. Você sabe quais são os países que mais têm as maiores taxas de ansiedade? Quais são os países que têm maiores taxas de ansiedade? Estados Unidos. Será que tem essa? Talvez. Está relacionado. Hã? Japão, né? Primeiro lugar. Isso aqui eu fiquei espantado, hein? Portugal. E eu pensei, meu, os portugueses colonizaram, os portugueses que exploraram, os portugueses que escravizaram, hoje são os mais ansiosos do mundo, em termos percentuais, porque é um país pequeno. Segundo lugar, Nova Zelândia. Tem gente lá? Terceiro lugar, Brasil. Agora, sabe, isso que é impressionante, né? Em termos percentuais, o que é Nova Zelândia, o que é Portugal, temos o Brasil. Qual que é o solo onde tem mais gente ansiosa pisando? Brasil. Qual é a terra que tem mais gente ansiosa? Brasil. É uma terra de ansiosos. Depressão. Quais são os países mais depressivos do mundo? É dado recente, hein? Depressão tem são doenças neurológicas, né? Japão não apareceu aqui, mas Japão eu sei que Japão é bastante depressivo, né? Isso, suicídio é muito forte. Suicídio é muito forte. É, né? Primeiro lugar, Ucrânia. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Estônia. Não sei onde fica. Austrália. Quinto lugar, Brasil. Gente, qual é o único país que aparece nos dois? É Brasil. E a pergunta é, se nós dizemos, pelo menos, que somos o povo mais quente,
vivemos num país tropical, temos beleza natural, temos sol a maior parte do ano, temos, o que mais? Belezas naturais. Gente, as belezas naturais estão todas aqui, está tudo concentrado aqui. Por que que a gente é o país que aparece nessas duas listas? Em terceiro lugar do mais ansioso e em quinto lugar do mais depressivo. Por quê? Sim, Imagino que a gente vai dar com a sombra que a gente projeta e a gente no final não acaba nunca alcançando. Aquela coisa que você projeta para você, parece lá, e você não chega lá. O meu projeto não fiz para todo mundo fazer, para virar até avarento. grande exportador. O Brasil é um dos maiores exportadores de matéria-prima, soja, e assim por diante, ou o maior, né, do mundo, né? Minério, matéria-prima e tudo mais. A gente tem um potencial de ser, mas não é. É um eterno país esse sub, não dá uma agonia em desenvolvimento. Você está sempre ali, ó, Eu entrei na escola, desenvolvendo. Então, você imagina, você vive a sua vida inteira no ensino médio. E aí fica no médio ali. Não, mas logo, logo você vai se formar. Um dia você vai ser alguém. Um dia você vai ser alguém. Com certeza. Uhum. Sim, 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 uhum, sim. Tem um livro que é bem interessante para quem gosta de ler, chamado A Sociedade do Cansaço, de um sul-coreano chamado Byung Chul Han. É um livro muito, muito vendido mesmo. E ele diz o seguinte, que boa parte, se não toda, a ansiedade que marca o horizonte do século XXI é causada pelo nosso excesso de positividade. Qual que é a ideia? A gente tem uma pressão para dar certo. Eu tenho que dar certo. É uma pressão que a gente vai se fazendo para ter um bom desempenho. É uma pressão para ser, uma pressão para fazer, uma pressão para alcançar. Essa pressão que a gente vai se fazendo para tipo, eu preciso dar certo, eu não posso dar errado, eu não posso errar. Eu preciso bater a meta, eu preciso chegar, eu preciso conseguir, preciso realizar. Essas pressões que a gente vai se colocando de que a gente precisa fazer algo para um dia ser alguém, isso é demoníaco para começar a conversa. Foi o diabo que disse: comam do fruto para vocês serem. Faz isso para um dia você se tornar. Realiza muito. E no dia que você realizar, você vai provar que você é alguém. E a gente vive trabalhando, trabalhando, trabalhando para provar que a gente é algo. E eu acho que a Bíblia fala muito disso.
muito da nossa ansiedade, gente, e aí eu não quero trazer mais culpa sobre quem é ansioso, mas muito da nossa ansiedade, porque o objetivo dessa palavra não é trazer culpa, está relacionada à dificuldade que a gente tem de começar em Deus. Começar garantido, começar descansado, começar consciente, começar sem aquela pressa, sem a pressa, começar sem ansiedade, começar sem medo e sem culpa, mas começar em Deus, começar ouvindo, começar dependendo, começar esperando, começar confiando. Sabe esses versículos que eu amo, que dizem assim: espera em Deus, confia nele, dependa dele, espere nele, descanse nele. Esse lugar que o ser humano foi chamado a viver para sempre, que não tem manhã e tarde, tarde e manhã. Sabe esse lugar que não tem tarde e manhã? A gente pode viver nele sempre. Pode falar. É muito pedagógico. Não sei se vocês já ouviram falar dessa historinha, de um galo que ele acreditava que o canto dele de manhã é o que fazia o sol nascer. Então todo dia ele levantava, estava escuro, aí ele dava o berro dele, e aí o sol nascia, ele batia no peito e falava assim: eu trouxe o sol. E aí todo dia ele acorda, é o galo estressado, porque ele via que a responsabilidade de fazer o sol nascer era dele, porque ele ia lá cantava para o sol nascer. E ele se via nessa responsabilidade, ele vivia. Já viu os policiais de Deus já? Você faz uma coisa errada, multa. Fez errado, multa. Policial de Deus. O religioso, ele se torna um policial de Deus, que ele trabalha na vigilância. Qual que é o objetivo dele? Gerar em você culpa. E aí ver se você se conserta. Se você se consertar, o que ele vai fazer? Bonificar você, compensar você. É assim que a religião trabalha. E a religião gera o quê? Gente cansada. Você vê? Por que a gente está estressado? A gente está estressado porque de segunda a sexta a gente está trabalhando. Aí no domingo a gente está trabalhando para conquistar a atenção de Deus. A gente vai ligar no domingo para conquistar Deus. O nosso domingo está onde? No nosso final de semana. Você vê como é que é o momento? Domingo não é o final de semana. Domingo é o começo da semana. Isso faz toda a diferença. Porque se a minha semana começa domingo, eu começo fazendo o que com a minha semana? Ouvindo Deus. Descansando em Deus, contemplando. Deus, acabamos uma semana, agora vamos começar outra. Qual que é? O que o Senhor quer para essa semana agora? O que o Senhor vai... Quais são os desafios que o Senhor tem para mim? O que nós vamos fazer juntos? O que nós vamos construir juntos? O que o Senhor está fazendo, o Senhor está me convidando a fazer junto com o Senhor. Qual que é o trabalho que o Senhor está realizando? Eu quero realizar o trabalho com o Senhor. O que é que o Senhor está falando que eu ainda não entendi e eu preciso aprender para começar a viver como o Senhor vive? Qual é a direção do rio? Para onde o rio está indo? Para eu poder entrar nesse rio e ir junto com o Senhor. Como é que eu posso pegar a correnteza do rio de Deus? Vê, o domingo é para a gente poder entrar na correnteza do rio de Deus. E a gente transformou Deus numa lagoa. Está paradinho no domingo. Aí a gente pega e sai de lá, por favor. Obrigado, viu? Estou meio ruim até olhando meu olho. Obrigado. A gente está transformando Deus em uma lagoa. Num copo assim, num copo parado. Deus, fica aí que agora eu já dominei o Senhor. Fica aí, não mexe aí.
né? Tinha costume nosso, às vezes, de transformar a água numa coisa benta. Essa água é de Deus. Essa água é como? Parada. Eu controlo. Eu levo ela para cá. Eu levo ela para lá. Mas ela está sob minha jurisprudência. Sobre a minha direção. Eu controlo a água. A água está comigo. Agora, e controlar essa água vai gerando cansaço. Agora, se eu digo, Deus, qual é a direção para onde o Senhor está indo? Eu quero entrar com o Senhor domingo, é para a gente começar a nossa semana indo na direção de Deus. Sábado é para curar, não para matar. Sábado é para alimentar. Sábado é para abençoar. Sábado é para a gente focar em quem nós somos. Focar no quem. O que cansa? Focar no o quê? O que liberta? Focar no quem. Liberta, focar nas pessoas. Focar em quem nós somos. Focar na nossa consciência. O que cansa? Focar no quê? Então o religioso está preocupado com o quê? O que você fez? O que você não fez? Você está guardando no sábado? É uma coisa. Um dia. É um lugar. É um objeto sagrado. É um dia sagrado. É a coisa sagrada. É o sagrado. Não toca no sagrado. Esse é o espírito da religião. O Espírito de Deus é um Espírito que se move na direção das pessoas. Então, onde Jesus ia? Onde estavam as pessoas. Então, você vê, os religiosos estão dizendo assim, Jesus, você está fora da lei. Jesus virava para ela e falava assim, vocês estão fora do reino. Porque para entrar no reino, você não tem que fazer algo. Para entrar no reino, você tem que conhecer alguém. Tem que conhecer alguém. Eu sou a porta do reino. Como que você conhece o reino de Deus? Conhecendo a mim. Conhecendo a mim, você vai começar a descansar. E descansando, você vai construir, trabalhar sem se cansar. Queria ler o versículo que diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Fica aí rodando ao redor de você mesmo, girando ao redor do seu lago, girando ao redor da sua própria vida. Mateus 6,25 depois, gente. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua própria vida. Não fica preocupado quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. O quem não é mais importante do que o que? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Presta atenção. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por mais que você fique preocupado, estressado, cansado, correndo, fazendo, realizando, performando, você nunca vai conseguir ser a partir do seu próprio esforço, da sua própria capacidade. Tem uma história, eu queria meio que acabar com ela. Tem um filme chamado Carruagens de Fogo. É um filme que conta a história das Olimpíadas de 1924. E lá tinha 2 corredores. E eles estavam correndo e tal, várias corridas lá, e chegou uma corrida que ia acontecer no sábado. E um deles, esses dois já estavam disputando bastante, o Eric e o Haroldo. E esse Eric, ele era cristão, e chegou no dia do sábado e ele falou, não vou correr depois de sábado. E ele correu. E ele era favorito naquela corrida. Se ele corresse, provavelmente ele ia ganhar. Ele não corre. E esse Haroldo aí, ele diz uma frase muito simbólica. Ele fala assim, ó, nessa corrida eu tenho 10 segundos para provar a razão da minha existência. A
razão pela qual eu vou provar em 10 segundos. São esses 10 segundos de corrida. Eu acho essa frase muito emblemática. A gente está tentando provar a razão da nossa existência pela nossa própria força. Eu vou provar. Eu vou conseguir. Eu vou provar para eles que eu faço. Eu vou provar para eles. Eu vou provar para mim mesmo que eu posso. Isso é a razão do nosso cansaço. E esse Eric, ele disse o contrário. Ele disse assim, eu já fiz diferente. Quando eu corro, Deus sorri. E eu sinto a alegria de Deus quando eu estou correndo. Deus me fez uma pessoa rápida, veloz. E toda vez que eu estou correndo, eu sinto dentro de mim que Deus está feliz. Jesus falou, observe os pássaros. Quando eles cantam, eles sentem a alegria de Deus. Observe as árvores. Quando você trabalha porque você sente que você está cumprindo uma vocação e Deus manifesta a alegria dele em você? Ou você está correndo para tentar provar a sua existência? Os dois corriam rápido, mas um corria se cansando e o outro corria descansando. Qual é a diferença entre os dois? Um corre para se provar, o outro corre porque ele já sabe quem Deus é. Ele já sabe quem Deus é. Ele descansa em Deus. Ele não precisa pegar o pódio. E ele não pegou medalha de ouro naquela Olimpíada. Não pegou. Porque ele não precisa provar para ninguém que ele é algo que ele está feliz com isso. Agora, eu amo aquele versículo do Isaías 40. Eu vou ler, eu queria que você ouvisse. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Será que você nunca parou para ouvir? Será que você nunca sossegou? Nunca descansou? Você nunca se assentou? Você nunca visitou o meu domingo? Nunca parou no meu começo de semana? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Versículo 29 de Isaías 40. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Versículo 31. Esse é o mais bonito. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qual é o segredo para a gente viver uma vida sem ansiedade, sem o cansaço, sem o estresse, sem a depressão, sem as pressões de provar, de tentar, de realizar? Descansar de nós. Esse é o segredo da nossa vida. O segredo da nossa vida é a gente entrar na correnteza de Deus. O segredo da nossa vida é a gente experimentar a presença, o cuidado, o amor de Deus. Uma vez duas mulheres estavam conversando. Duas mulheres da antiguidade. Quando o cristianismo ainda não era religião, quando o cristianismo era só movimento. O movimento estava começando, estava nascendo. E uma vizinha que era romana, pagã, se aproximava dessa mulher e falava assim: não, ouvi dizer que você é religiosa. Pô, isso é uma coisa muito boa. Onde que fica o seu templo? E ela respondeu: Jesus é o templo. Ah, é? Mas vocês não têm templo? Jesus é o templo? Então onde vocês fazem os sacrifícios, se não é no templo? Ela disse: Jesus é o sacrifício. Não, mas peraí, se não tem templo, não tem
o sacrifício, mas quem são os sacerdotes que realizam os sacrifícios? Ela disse, Jesus é o sacerdote. A gente precisa voltar à essência do movimento de Jesus, de viver o Evangelho onde Jesus é o templo, o lugar onde a gente se encontra. Jesus é o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacerdote que ofereceu o perfeito sacrifício por nós e vive a interceder por nós. A gente precisa voltar a esse lugar onde a gente é levado, a gente é conduzido à experiência do encontro com Deus, sem o esforço humano, sem os artifícios humanos, sem as ajudinhas humanas, sem as tentativas humanas de chegar a Deus. Isso é Babilônia. Babel é o símbolo da religião que é construída para chegar no céu. Cansa, construir Babilônia. Deus veio a nós, a pessoa de Jesus, nos deu o seu Espírito, para que a gente pudesse conhecer a Deus, ouvir a Deus e descansar em Deus. Amém? Amém? E a gente vive o sábado que não tem fim. Quando você estiver na segunda, você está no sábado. Quando você está na terça, você está no sábado. Quando você está na quarta, você está no sábado. Porque você não está trabalhando em você. Você está trabalhando no descanso de Deus. Você está trabalhando na força de Deus, na graça de Deus. É por isso, viu gente, que na Bíblia não é assim, ó, manhã e tarde. Reparou? Primeiro dia, tarde e manhã. Não é? Por que é tarde e manhã? Alguém sabe o que é tarde e manhã na Bíblia? E houve tarde e manhã. Você fala assim, o cara que foi escrever a Bíblia que errou. Era manhã e tarde aqui. Por que ele colocou tarde e manhã? Sabe por quê? Porque o dia de Deus começa no final da tarde, descansando. Aí depois que você descansou à noite, aí de manhã você começa. Então assim, à tarde começa descansando. Quando você chega no trabalho já assim, ó, nossa, eu vou chegar aqui, vou trabalhar, não dá a ver. Deus fala assim, já estou aqui faz tempo, estou desde a tarde de ontem. Já estou aqui trabalhando faz muito tempo. O dia de Deus começa à tarde. O dia de Deus começa descansando, para depois trabalhar. Por isso é tarde. Porque primeiro vem descanso, depois vem trabalho. Jesus morreu, e aí ressuscitou. Todo aquele que tem a esperança em Cristo trabalha, não se cansa. Seu trabalho não é. Vamos orar, gente. Queria que a gente colocasse nosso coração, nossa mente, nossa vida em Deus. Pensasse assim, quanto a gente tem realizado dentro do nosso próprio esforço, dentro da nossa própria inteligência, dentro da nossa própria expertise. Quanto que a gente tem feito ali, falando, eu consigo, agora eu vou fazer, agora eu dou jeito, sem ouvir Deus, sem ouvir qual é a vontade dele, sem ouvir qual é a direção que ele tem para nós.